Estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Por favor, com a excelentíssima, óbvio, minha filmmaker. Agora oficialmente minha filmmaker, né? Agora não tem mais o que fazer. Tu vai fazer parte dos vídeos sempre, entendeu? E qual será o tema de hoje? Hoje será um tema polêmico. Hoje... rapaz, hoje vai ser um tema que muitos recorrem à minha caixinha. Quando eu faço Reels é o que mais engaja, né? E é de fato um tema recorrente na vida de muitas pessoas, muitos casais, né? E ouso dizer que a grande maioria das pessoas que me acompanham em algum momento passaram por isso ou tem medo de passar. Que é o tema... que é o tema da traição conjugal. Infidelidade conjugal, tá? Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer uma visão que pouquíssimas pessoas falam sobre traição. Eu quero que vocês entendam o que é a traição e quero ajudar vocês também a vencer o medo de ser traído ou traída e também a lidar melhor, tá? Caso uma traição venha acontecer no teu relacionamento ou tenha acontecido recentemente. Beleza? Mas antes, eu já peço que você deixe o like nesse vídeo, comente, compartilhe e também se inscreva no canal. Que assim o YouTube vai perceber que esse conteúdo é de valor e vai entregar para mais pessoas. Não custa nada, é bem rapidinho, já dá o like aí e bora pro vídeo então. Vinheta passou. Essa vinheta é muito boa. A gente nem precisa chamar alguém pra fazer vinheta, mas... Pra gente começar a falar sobre traição, primeira coisa que vocês precisam entender é que isso aqui é muito importante. É muito importante. Entendendo essa dinâmica aqui, caraca, a gente consegue já limpar uma rinca de neurose, hein? Que nós temos que entender o quê? O que são os atos humanos? Como são constituídos os atos humanos? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Porque a traição nada mais é do que a consequência de um ato humano. Certo? Então vamos lá. Geralmente, quando nós perguntamos para uma pessoa, né? Me fala um pouco mais da tua história. Me fala um pouco mais da tua vida. Isso na terapia é muito comum, né? A gente chega para um paciente e fala, olha, me conta como foi tua infância. Me conta como foi a tua fase adulta. Me conta como foi a tua adolescência. Né? A gente costuma fazer essa pergunta, né? E geralmente, né, o que a pessoa faz? Se eu perguntar para você que está me assistindo, me conta um pouco da sua vida. Geralmente, nós vamos contar a nossa história a partir de elementos que aconteceram conosco. Certo? Então a pessoa vai lá e fala, olha, eu nasci em tal lugar, né? Meu pai me xingava quando eu era criança, né? Ou sei lá, eu tive um problema, um trauma na infância, ou eu fui abusado por um tio, enfim, né? Uma pessoa com uma história traumática, ela vai contar a história dela a partir de eventos que acometeram ela. Ou seja, ela vai estar contando a história dela a partir dos atos dos outros. Dos atos dos outros. Então, o que acontece, pessoal? A nossa vida, é que é a pergunta que a gente tem que começar a levantar. A nossa vida é o que nos aconteceu? Quando o Otávio vai contar a história dele e a Dani vai contar a história dela, a gente vai contar a partir das coisas que nos aconteceram? Ou a nossa vida é o que nós fazemos com aquilo que nos aconteceu? Essa é a pergunta. A tua vida é o que te aconteceu, ou seja, você é aquilo que te aconteceu, ou você é aquilo que você faz com o que te aconteceu. Porque se você é aquilo que você faz com o que te aconteceu, a gente está falando do quê? Da tua deliberação, da tua escolha, da tua vontade, dos teus atos. Então, a vida humana, a minha, a da Dani e a de você que está me assistindo,
É uma história que se dá a partir de atos. Então, como eu sei quem é você? Eu sei quem é você a partir dos atos que você teve e tem diante da vida. Você não é o que te aconteceu. Você é aquilo que você faz com o que te aconteceu. São os teus atos. Certo? Porque vamos lá. Você teve escolha de nascer onde você nasceu? Você teve escolha de ter os pais que você teve? Você teve escolha, daqui a pouco, de ter sofrido algum tipo de abuso na infância, ou algum tipo de agressão traumática, por exemplo? Você não teve nenhuma escolha disso. Então, como é que essas coisas são você? Não dá. A substância da tua história não pode ser o que te aconteceu, mas sim o que você faz em primeira pessoa, através da deliberação da tua vontade e da tua liberdade. Então, por exemplo, o que acontece com os abusos, né? Ah, Otávio, tá falando de abuso num caso de traição? Sim, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é um ato humano. E quando vocês entendem isso, caramba, a gente vai conseguir limpar uma porrada de neurose que vocês têm em frente a esse assunto da traição. Uma porrada. Essa aula aqui vai ser muito terapêutica, de verdade. Então, por exemplo, a pessoa que sofre abuso, tá? É muito comum que ela olhe para o abuso e se identifique com aquilo. Né? E comece a falar da vida dela a partir daquilo que ela sofreu. Como se ela fosse a autora daquele ato. Sendo que, na verdade, ela não teve escolha. Porque a escolha, ou seja, a capacidade de deliberação, ela só vai acontecer a partir do momento em que você tem as suas faculdades mentais maturadas, maduras. Dá para dizer que uma criança tem escolha? Ela tem afetividade, ela tem preferências, ela pode gostar mais de uma coisa e pode ter antipatia de outra coisa. Mas ela vai estar sempre raciocinando o quê? A partir de um clima de prazer. Então, por exemplo, o que a criança tem prazer, ela vai querer mais. E o que ela tem desconforto, sofrimento, ela vai rejeitar. Mas ela não consegue ter uma deliberação, por exemplo, moral. Ela não consegue fazer uma associação e perceber o que é melhor ser feito porque aquilo vai ser, de fato, mais proveitoso para a vida dela. Não faz isso. Então, sob certo aspecto, a gente sempre fala, a criança ela é um reflexo do ambiente. Então, claro, a criança ela não vai escolher onde ela mora, ela não vai escolher como vão tratar ela não tem nenhuma escolha nesse sentido. Então, no final das contas, a história da infância de uma criança é mais ou menos, ela conta o quê? Ela conta a história dos atos que os outros tiveram com ela. Então, se tu conta a tua história a partir de uma perspectiva, por exemplo, de um abuso, tu está contando a história do abusador. Porque ele sim foi autor. Essa é a história dele, porque ele agiu, ele teve um ato, e não você. Então, quando você olha para a tua infância, você está contando o quê? Os atos dos seus pais, os atos da sua mãe, os atos de um contexto social em que você foi inserido. Tá compreendendo? É isso que você vai estar fazendo. Então, sob certo aspecto, para que serve a gente olhar para trás, né, revisitar a infância, por exemplo, de um paciente? A gente vai lá no passado não para achar algo substancial do sujeito, ou seja, de quem o sujeito é. Porque ele só pode ser em primeira pessoa depois que ele ficar adulto, poxa. Mas a gente vai conseguir analisar que lupa ele está enxergando a vida. Os atos dos pais, da criação, do ambiente vão formar uma lupa. Vai ser projetado nessa criança uma forma de enxergar a vida. E a partir daí, na fase adulta, essa criança, agora esse adulto, né, vai estar olhando para a vida a partir dessa lupa que foi introjetada nele. E pode ser uma lupa extremamente amedrontadora, né? Pode ser uma lupa falsa no final das contas. Né? A pessoa daqui a pouco crescer desconfiando de tudo e todos, achando que todo mundo vai ralar ela a qualquer momento, né? Que todo mundo é um filho da puta em potencial. Poxa, por que isso aconteceu? Provavelmente colocaram essa lupa nessa criança a partir de atos que tiveram com ela. Tá compreendendo? Então, no final das contas, a infância nada mais é do que a projeção do meio na criança.
É isso. Dito isso, pessoal, e entendendo que a tua história não é o que te aconteceu, muito pelo contrário, é o que você faz com esses acontecimentos, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que meio ter uma dissociação sobre as coisas que nos aconteceram, sabendo que essas coisas não definem quem nós somos. Porque a gente é o que a gente faz. Tá? Isso é muito importante, ter essa dissociação. Olha, minha vida não é as coisas que me aconteceu. As coisas que me aconteceram diz respeito aos outros que fizeram. Isso é a história dos outros. E eu não posso contar a história dos outros. Eu tenho que contar a minha história. A partir do momento que eu conseguir perceber que eu delibero, que eu tenho uma liberdade e que a minha história não está fadada a ser o que fazem comigo, mas sim como eu reajo diante das coisas que me acontecem. Sobretudo na fase adulta, que é quando eu tenho capacidade para entregar uma resposta adequada. Ok? Então, o que constitui a nossa vida são os nossos atos, as nossas ações. E dito isso, agora a gente tem que entender o que é um ato humano, o que constitui um ato humano. Essa é a pergunta de milhão, hein? Porque ao passo que a gente compreende o que é um ato humano, a gente consegue dar a devida proporção às ações dos outros, aos erros, às falhas e até às nossas próprias ações. Existem inúmeras teorias, né, que tentam explicar o que é o ser humano e de onde vêm os atos que esse ser humano promove na realidade. Uma delas, por exemplo, é o behaviorismo. Quem é da psicologia sabe, existe o que nós chamamos de behaviorismo radical. Skinner, eu vou falar de Skinner? Skinner é um teórico da psicologia, né, um comportamentalista, que inaugurou a sua teoria psicológica a partir de Pavlov, que era um físico, mas a gente não vai... Cachorro de Pavlov, você ouviu falar, né? Enfim, o que o Skinner dizia? O Skinner dizia que o ser humano é um reflexo condicionado. Segundo Skinner, o ser humano é um ser condicionável. Ou seja, o ser humano ele reage aos estímulos do ambiente. Skinner tinha uma teoria, a partir do behaviorismo radical, que era mais ou menos o seguinte: olha, eu consigo moldar os comportamentos de um ser humano. Eu consigo determinar o que esse ser humano vai fazer, como ele vai agir, perante os estímulos que eu der a ele. Para Skinner, tudo é reflexo condicionado. É lógico que a partir dessa perspectiva, ele corta a possibilidade da deliberação livre. Porque ele diz que se eu pegar uma criança e fizer tal e tal coisa, dessa forma, sempre assim, ela vai reagir sempre desse jeito e, consequentemente, ela vai se comportar a partir do meio, do ambiente. E um adulto também. Então eles fizeram até alguns experimentos bem malucos com crianças, assim, com cachorros, também uma coisa bem maluca. Então o behaviorismo, a partir dessa perspectiva que o ser humano ele é condicionado, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo achar um nexo causal para as ações humanas. Ou seja, o Otávio fez A porque aconteceu B. Tá compreendendo? Ou seja, o que seria tentar achar um nexo causal? Que toda ação nada mais é do que uma reação a uma outra ação prévia. Então, por exemplo, o Otávio, ele bateu na Dani, maluquice aqui, porque ele apanhava na infância. Ou seja, o Otávio é condicionado a isso. O Otávio só bateu na Dani porque ele apanhava na infância. O Joãozinho traiu a Mariazinha porque ela era chata com ele. E por isso ele traiu ela. A fulaninha traiu o fulaninho porque eles não tinham relação sexual há muito tempo. E por isso ela traiu. Ou seja, aqui a gente está, de algum modo, excluindo a possibilidade de deliberação da pessoa. E não é assim que a gente raciocina muitas vezes? Ah, mas ele fez isso também por causa disso. Ele fez assim por causa de assado, né? Ou seja, a gente tem, até mesmo por conta de uma questão do próprio cientificismo,
Né? Claro, porque se a gente for analisar a metodologia científica, ela vai estar sempre procurando nexo causal. E muitas coisas possuem nexo causal mesmo. Por exemplo, se você enche uma chaleira de água a 100 graus Celsius, essa água vai começar a evaporar. Ela vai mudar a sua condição física, de água para vapor. Há um nexo causal, então. Eu consigo causar uma evaporação. Com o ser humano é assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se fosse assim, o ser humano seria um jogo de cartas manjadas. Por que pessoas que estão numa realidade muito semelhante têm destinos completamente diferentes? Por que um cara trai uma mulher quando o relacionamento tá ruim e o outro não? Se o relacionamento ruim é basicamente a mesma coisa. Percebe que o ato humano ele é complexo? O fulaninho viu a mulher dele com o outro na cama, foi lá, pegou uma faca e matou os dois. Ah, tá explicado. É porque viu. Mas peraí, todo cara faria isso? Todo cara que vê a mulher no outro na cama pegar uma faca e matar os dois? A gente tem ali, né, até no direito, o crime passional. Tem uma diminuição da pena. O cara está movido pelas paixões, né? Pelos sentimentos, pelos afetos imediatos ali. Entretanto, a gente não consegue entregar um nexo causal para nada nesse sentido. Para os atos humanos a gente não consegue fazer isso. A gente consegue perceber o quê? Influências. Que essas influências talvez possam fazer parte do construto psicológico daquela pessoa que fez ela tomar determinada ação. Então, a ação humana, ela sempre vai passar, uma ação humana adulta, uma pessoa que tem as faculdades mentais maduras, a ação dessa pessoa sempre vai passar por uma construção psicológica prévia. Pode ser uma construção pobre ou pode ser uma construção ampla. Provavelmente isso vai determinar muito a qualidade da ação daquela pessoa. Percebe? E esse construto psicológico, essa forma que a pessoa constrói os seus pensamentos e por consequência toma uma decisão, é algo extremamente complexo. É algo extremamente complexo. Porque cada ser humano é único. Possui uma individualidade. E para piorar, possui uma liberdade. Que é dele, pô. Ninguém vai pensar como o Otávio pensa. Olha que maluco. Por mais que a pessoa tenha a mesma fé que eu, por mais que a pessoa enxergue a vida que nem eu enxergo, essa pessoa não vai pensar exatamente como eu penso. O mesmo com a Dani e o mesmo com você. Então, como é que eu, que não sei o que você pensa, que não conheço a sua interioridade, que eu não conheço o seu construto psicológico, ou seja, a forma que você elabora os seus pensamentos, vou entregar um nexo causal e vou dizer que você fez A porque aconteceu B contigo? Não dá. É impossível. É impossível. Tá compreendendo? Então, uma coisa que a gente tem que entender. A ação humana não possui nexo causal. Então, por exemplo, a depressão. A gente sabe, olha, tem pessoas que deprimem e atentam contra a própria vida. Isso é uma questão de causalidade, ou seja, todo deprimido vai atentar contra a própria vida? Não. Porque para atentar contra a própria vida, o deprimido ele vai estar numa condição afetiva deficitária, beleza, mas ele vai ter que fazer uma elaboração dentro de si. E essa elaboração vai passar pela lente que ele enxerga a vida. Por isso que é importante voltar na infância. Porque muitas vezes a gente ainda está enxergando a vida a partir da lente que nos foi introjetada.
E essa lente vai fazer parte na forma que a gente constrói os nossos pensamentos e a nossa visão de mundo. O trabalho de retomar a infância é justamente para limpar a lente. Só isso. Então, olha, essa pessoa então ela vai estar num quadro deficitário afetivo ali, deprimida. Ela vai ter uma lente que ela enxerga a vida. E ela vai ter quadros de referência inúmeros que vão constituir a forma em que ela pensa e, consequentemente, as decisões que ela vai tomar. Então percebe que para um sujeito atentar contra a própria vida, sob certo aspecto, ele tem que pensar nisso. Ou seja, ele está deprimido, ele está numa determinada condição, né? Uma circunstância de vida, e aí ele constrói psicologicamente um raciocínio, uma narrativa, que é basicamente o seguinte: a melhor coisa a se fazer é tirar minha vida. É onde eu encontro mais sentido. Porque eu quero parar de sofrer? Pode acontecer. Mas quem disse que, né, tirar a própria vida é a melhor saída? Na cabeça daquela pessoa é. Por isso que acontece. Tá percebendo? Então, olha, não há nexo causal nas ações humanas. Por isso que eu sempre bato aqui na tecla. As pessoas, elas fazem as coisas que fazem porque elas querem. E o que é isso? Assim, parece ser uma afirmativa muito tosca. Mas é justamente. É querendo dizer o seguinte: não tem nada que determine uma ação humana, senão o querer individual daquele indivíduo. E esse querer vai passar por vários elementos interiores dele, da formação egóica dele, da formação do eu dele, que vão fazer com que ele tome determinado caminho. Tá compreendendo? Então, nesse sentido, quando a gente fala de traição, eu vejo muitos profissionais, terapeutas de casal, em cursos, até mesmo em terapia, em setting terapêutico, falando o seguinte: a primeira coisa que o casal precisa fazer para restaurar uma relação depois de uma traição é compreender a causa da traição. Qual é a causa da traição? Então, quando a gente vai analisar esses terapeutas de casais, muito bem intencionados muitas vezes, eles vão, né? Eu já vi cursos assim de pessoas muito conhecidas na internet, hein? De grandes profissionais aí, né? Falando que, olha, a primeira coisa que o casal tem que fazer para melhorar depois de uma traição é entendendo a causa. Olha, não é bem assim, tá? A partir dessa breve explicação que eu dei, nós nunca vamos conseguir achar um nexo causal para a traição. Ou seja, nada justifica uma traição senão a própria vontade da pessoa que traiu. É isso. Isso não é para nos escandalizar, tá? E vocês vão entender o porquê. Acho que vocês já estão entendendo, mas eu vou, ao decorrer da aula aqui, explicando ainda mais mastigado para vocês não se escandalizarem com isso, tá? Então, olha só. Muitos casais tentam encontrar a causa, né? Tentam. E falham. Né? E falham. Então, por exemplo, já aconteceu assim de pacientes meus chegarem e falarem o seguinte: olha, o meu marido me traiu, ou minha esposa me traiu, e ele não sabe explicar muito bem o porquê. Ele ou ela falaram que foram idiotas, que foram meio abobados. Aí eles falam alguma coisa que enchia na nossa relação, sei lá, o sexo estava meio frio, a gente não estava se dando tão bem, etc. E, consequentemente, aquilo se deu. Então, acontece com muita frequência no meu consultório, né? Assim, o casal tenta achar qual é o nexo causal, né, da traição. Ah, meu marido me traiu, minha mulher me traiu, porque, segundo ela, segundo ele, a gente estava com a relação sexual em baixa. Ou a relação estava meio conturbada, aí ele me traiu. Ou às vezes, Otávio, meu marido falou que ele me traiu e quando eu pergunto por quê, ele não sabe me dizer. Ele fala: eu fui meio idiota, eu não sei por que eu fiz isso. Sob certo aspecto, esse cara ele tá mais correto do que a pessoa que disse que tinha um nexo causal.
Porque de fato ele está querendo dizer o seguinte, olha, o meu mundo interior é tão complexo, eu tenho tantas referências aqui meio malucas, que sei lá, eu fiz porque eu quis na hora e agora eu me arrependo. Tá compreendendo? A outra pessoa que diz, não, ele me traiu ou ela me traiu porque a gente estava transando pouco. Então quer dizer que se transar pouco, vai ter traição. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então todos os casais que, sei lá, por algum motivo o casal não tá tendo sexo, porque a mulher engravidou, porque o cara tá depressivo, enfim, o outro vai trair. Como se o sexo fosse uma necessidade. Sem sexo a pessoa morre. O que não é verdade. Tanto não é verdade que quando tá com dor de cabeça, tu não tem vontade de fazer sexo. Agora, tu acreditar que o sexo é uma necessidade, olha aí, ó, já é um construto psicológico da tua individualidade. De alguma forma, por algum motivo, por conta das tuas referências, da tua vida, tu meio que passou a acreditar que o sexo é uma necessidade básica, que sem ele tu tá ralado, tu enlouquece. Então quando tu fica sem sexo, tu começa a bater parafuso. Não, eu preciso transar. Eu preciso transar. E o cara fica meio cegão assim, ele precisa atender aquela crença dele. Então se eu não tô tendo relação sexual em casa, meu Deus, eu vou ter que procurar fora. Aí o cara vai lá e trai. Mas aí percebe que não tem um nexo causal nisso aí, foi uma construção da psique dele. Então, claro, o casal ele pode tentar rastrear mais ou menos os acontecimentos que se deram na relação, tá? Para perceber mais ou menos quais foram as referências, quais foram os materiais que o sujeito que traiu utilizou para tomar aquela ação. Então o cara, ele pode dizer o seguinte, é que tinha tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo, e aí ele elaborou tudo isso, ele chegou numa conclusão que daqui a pouco naquele momento ele queria trair, ele quis fazer aquilo. Mas para ele pegar todos esses elementos e fazer uma construção psicológica e tomar uma decisão, isso é o quê? É a história dele, é a construção psicológica dele. Por que ele usou o elemento A e não utilizou o elemento B? Minha mulher não transava comigo. Mas minha mulher, todo dia, né, ela tava meio mal dos hormônios, mas todo dia ela levantava, me dava um bom dia, preparava um café pra mim, esperava com janta. Por que ele não utilizou isso aqui pra sustentar uma fidelidade e utilizou a falta de sexo pra sustentar a traição? Porque aí vem a partir do quê? Dele. E como é que a gente rastreia isso? Não tem como. É o querer individual. É o querer individual, pô. E é a forma que ele elenca prioridades também na vida, que também é dele. O pessoal tenta fazer isso pra tirar a responsabilidade de si, né? Óbvio. Óbvio. Porque a outra não tava fazendo... Exato. A escolha foi tudo. Exatamente, meu amor. Aí tu bateu no ponto. Achar o nexo causal é querer tirar a responsabilidade individual. Então, no final das contas, nós somos responsáveis por todos os atos que a gente faz na vida. Depois da fase adulta. Todos. Caraca, Otávio, isso é pesado. É. E justamente por isso que tu pode se tratar. E justamente por isso que tu pode melhorar a tua vida. E justamente por isso que tu pode reescrever a tua história. Porque tu é responsável. E o quanto antes tu perceber isso, mais posse tu tomar na tua vida. E tu percebe que tu não tá refém de nada. Tu não tá refém do desconforto, tu não tá refém da circunstância. Porque tu não é um reflexo do meio, como diria Skinner. A criancinha até que é. Mas o adulto não. E justamente por isso que tu pode fazer diferente. Se tu fosse condicionado, tu não teria liberdade, tu não poderia fazer diferente. Entende? Então, lógico, o tratamento na psicoterapia, sob certo aspecto, o pessoal fala, volta muito na infância, papapá, não é para achar uma substância narrativa, mas sim só para entender a lupa que a pessoa está vendo no mundo. E ajudar ela a trocar de lupa. Fazer com que ela perceba que, caramba, essa lupa que eu estou vendo no mundo não é a lupa que eu escolhi ver. E é a lupa falsa muitas vezes. Qual é a lupa verdadeira? Vamos trocar de óculos? Vamos começar a enxergar as coisas como elas de fato são? E entendendo que tudo que te aconteceu não diz nada sobre você, mas sim sobre os outros, a história dos outros. E quem tem que contar a história dos outros são eles.
Tu não tem que fazer isso, tu tem que contar a tua história. Ó a buzina aí. Doideira. Tu tem que contar a tua história. Então, o que os outros fizeram diz sobre eles, diz a respeito deles. Tu tem que focar nos teus atos, na tua história, em primeira pessoa. É isso. É isso aí. Na minha percepção, tendo uma compreensão disso que a gente tá falando, cara, a gente já começa a limpar uma porrada de neura. Porque o que tem de gente se culpando pelos atos dos outros é gigantesco. Uma culpabilização excessiva, assim. Tem um caso de uma paciente minha que se culpava porque a família dela foi expulsa da casa da tia. A família dela morava de favor. Porque ela, com 10 anos, diante de uma briga familiar, tava todo mundo brigando, ela pegou e falou uma bobagem pra tia. Falou, eu não queria que tu estivesse aqui. Uma criança de 10 anos. E aí depois a tia expulsou eles de casa. E ela acha que aquilo é a história dela. Não. Não. Aquilo é a história da tia, que expulsou a família de casa com uma criança pequena. A tia teve um ato ali. Essa história não é dela, é da tia. Tá compreendendo? Então a culpabilização frente aos atos dos outros não dá. Não dá. E aqui na traição é justamente isso. Às vezes a pessoa se culpa. O que eu fiz para ele me trair? Será que eu não sou suficiente? Será que eu não sei o quê? Será que ele não gosta de mim? Ou seja, eu quero achar um nexo causal. É isso que ela tá querendo dizer. Ah tá, eu vou justificar então. Ele me traiu porque ele não gosta de mim. Ou ele me traiu porque eu não sou o suficiente. Ó, tô achando um nexo causal. É a minha insuficiência que leva à traição. Ou é o não gostar de mim que leva à traição. Tá entendendo? É isso que as pessoas tentam fazer. Não é assim? Claro que é assim. Claro. E tem os outros que apelam. Traição é falta de caráter. Essa é clássica. Ou seja, a falta de caráter conduz à traição. Aí tu pergunta pro sujeito, o que é caráter? Me diga o que é caráter. A pessoa não sabe dizer. Caráter é a tua integridade, não sei o quê, não sei o quê. Não, estou falando de algumas virtudes e tal, mas a integridade é algo uniforme, estático e irreversível? Ou tu tem ou tu não tem? Ou é volátil, que pode ter oscilações? É muito complexo, cara. É assim, o ato humano é uma das coisas mais complexas que tem. Tanto é complexo que uma pessoa ela pode estar bem na relação. Ela pode estar feliz na relação. Pode estar tudo certo na relação. E ela mesmo assim fazer merda. Acontece. Acontece. Já tive o caso, cara, tava tudo... Otávio, a relação tava boa, eu não tinha nada a reclamar da minha mulher. E eu fiz merda. E a esposa, nesse sentido, fica tentando rastrear, mas o que eu fiz? Meu Deus do céu, fica aquela coisa louca, eu quero entender, eu não consigo entender. O que muitas pessoas sofrem nessa dinâmica da traição é que elas não conseguem entender o porquê daquilo. É que, cara, não dá pra entender um porquê completo. Sempre vai estar deficitário, porque pra entender o porquê completo, teria que pegar, fazer um download de todo o cérebro do indivíduo lá, colocar numa máquina, tá? Tipo numa inteligência artificial, e essa máquina amarrar todas as decisões, acontecimentos, lupas de vida, referências, entendeu? Que fizeram a pessoa fazer, né, chegar nessa ação. Que não tem como. É uma infinidade de coisas. E muitas vezes nem há, assim, uma... A pessoa estava lá, bem na relação, daqui a pouco surgiu uma tentação, a pessoa meio fraca ali, querendo ter um prazer, caiu, fez merda, depois se arrependeu. Então, quando os meus pacientes entendem, cara, é que, de fato, assim, não dá pra entender o porquê plenamente. Tem relações que estão indo muito bem e a pessoa faz bobagem. Tem relações que estão indo muito mal e, de algum modo, o negócio se mantém firme. E tem relações que estão indo muito mal e tem traição e faz bobagem. Sim. Se a gente tivesse um mapa perfeito, completinho,
sobre o que fazer para não ser traído, vocês podem ter certeza que eu já estaria ganhando muito dinheiro. O guia completo para não ser traído. Cara, não dá. É óbvio que um ambiente harmônico pode evitar, pode auxiliar a pessoa a querer ficar na relação, pô. Mas não vai determinar a ação do outro. Nunca. Nunca. Então é lógico, se eu gosto da Dani e eu quero ela por perto, o que eu vou fazer? Eu vou empregar os meios necessários para ela querer ficar comigo. É isso que eu vou fazer. E é isso que eu tenho que me preocupar. Se eu entregar tudo e mesmo assim acontecer algum tipo de problema, beleza, isso é em relação então a ela. É a história dela que está sendo contada a partir dos atos dela. E eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como. Não tenho. É sobre ela. Mas o que eu vou fazer com isso que me aconteceu é sobre mim. Ou seja, a forma que eu vou reagir frente a esse acontecimento é sobre mim. E a gente vai adentrar aqui, assim, sobre, cara, fui traído, né? Como reagir a isso? Eu vou falar com mais calma. Mas primeiro a gente está aqui mastigando essa questão da traição. Beleza? Então, se você foi traído, nada justifica assim. A traição diz sobre o outro, sobre a ação do outro, a história dele, não a sua. Então, se culpabilizar, entendeu? Entrar num critério de desmerecimento, de achar que você não é suficiente. Cara, não tem porquê. Tu pode ter muita coisa para melhorar, mas se tu querer achar um nexo causal da traição a partir de deficiências tuas, tá muito equivocado. Mas muito equivocado. Muito equivocado. Então, não dá pra se culpar tanto, não dá pra ficar em pira, querendo, né? Ralou, aí rala. Já deu pra entender aqui que um ato humano, ele é complexo. Ele não é tão racional assim. E ele é muito... eu não vou dizer volátil, mas ele pode sofrer mutações ao decorrer do caminho, a depender do estado de espírito da pessoa naquele momento, da lupa que ela está vendo no mundo, enfim, das situações que ela está vivendo, etc. Por isso que quando a gente fala assim, cara, uma pessoa que ama pode trair, sem dúvida. Ah, sem dúvida. Uma pessoa o quê? Que ama. Ah, que ama. E uma pessoa que não ama pode trair? Também. E uma pessoa que não ama pode não trair? Também. E não entra aqui só no aspecto da questão conjugal. Todos nós já traímos em algum momento. Todos nós já traímos em algum momento. Traímos a nossa própria consciência, traímos uma pessoa que a gente gosta, talvez não num aspecto, porque quando a gente pensa em traição, uma mulher, um homem casado, namorando, fica com outra pessoa, tem chururus ali, isso é traição. Não, porra. Se tu mente pra alguém, né? Se tu promete algo pra uma pessoa e não cumpre, se tu não protege alguém quando tá precisando, tudo isso são aspectos de traição. Pedro traiu Cristo 3 vezes. Quando o galo cantar pela 2ª vez, você terá me traído 3 vezes. Aí o Cristo lá sozinho, sendo escorraçado, xingado, cuspido. Ele olha para Pedro, não que ele precisasse, mas ele olha para Pedro para ver o que Pedro faria, né? E o Pedro, tendo uma oportunidade de exercer um heroísmo e falar para todo mundo que estava ao lado do mestre e sabia quem o mestre era, ele nega, ele fala, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. O galo canta pela 2ª vez, ele grita, eu não conheço esse homem, sai correndo, ele trai Cristo. Por quê? Cara, porque é maluco, assim, o ser humano é meio maluco mesmo. Existe uma casca de confusão na vida,
O ato humano é algo extremamente complexo. Nós não somos computadores. Ou seja, a gente tem incongruências, a gente tem pontos de obscurecimento, a gente tem pecados, ou seja, falhas morais, a gente tem quadros tensionais, a gente tem lupas diante da vida, a gente tem construtos psicológicos, a gente é influenciado pelo meio, a gente é influenciado pela comida que a gente come, a gente é influenciado pelo remédio que a gente toma, a gente é influenciado pelo sono que a gente tem, a gente é influenciado pela TV que a gente vê. Cara, é tanta coisa que é muito difícil de encontrar uma uniformidade nos atos e nos quereres, cara. É muito difícil. Sobretudo pessoas que não têm uma cosmovisão adequada, que não têm ideais, que não tentam entrar em conformidade com ideais superiores. Por que a religião ela traz uma sustentação muito forte para um caráter individual? Porque a pessoa se defronta com uma objetividade moral. Em que sentido? Ela tem ali um plano, um caminho, e ela reconhece aquilo como superior. Ela tem um norte no qual se guiar. Ela tenta se inclinar para aquilo com constância e autodomínio. Mas ela não consegue sempre, ela cai. Ela vai lá, confessa, tenta de novo. Vai lá, confessa, tenta de novo. E aí ela vai tentando ali, se ela tiver uma certa disciplina e constância, não estou nem entrando aqui no mérito espiritual da ação da graça do caralho. Ela vai ali tendo, né, uma certa robustez. Ela vai se tornando o quê? Mais previsível. Um ser humano maduro é um ser previsível. Olha que curioso. Quando é que eu confio numa pessoa? Quando ela tem previsibilidade. Eu sei que essa pessoa vai estar lá. Eu sei que essa pessoa ela vai fazer tal coisa. Eu sei que independente de qualquer coisa, essa pessoa vai honrar com o compromisso. Por quê? Porque ela já está firme, buscando esses valores há muito tempo e desenvolvendo um domínio sobre si própria. Então, quanto mais maduro, mais previsível. Quanto menos maduro, menos previsível. Mais imprevisível. Quantas pessoas casam tendo esse domínio de si mesmos? A ponto de dizer um sim no altar e esse sim ser previsível. Otávio e Dani casaram. Pode ter certeza que eles vão ver para sempre. Isso deveria ser algo comum. E aqui, quando eu estou em aula, eu falo o seguinte, cara, se eu não no relacionamento tem que estar disposto a sofrer porque a pessoa pode te largar. Que merda. Por quê? Porque as pessoas são imprevisíveis. Por que elas são imprevisíveis? Porque elas são imaturas, porra. O correto é eu conhecer um pouco a Dani, eu conhecer um pouco o Otávio e dizer, não, fica tranquilo. Se eles prometeram ali, eles podem, claro, prometer algumas coisas e não cumprir em questões mais ordinárias e menores. Mas tratando de um sim, diante de uma comunidade, diante de Deus, algo extremamente grave, bom, pode ter certeza que eles não vão abandonar o barco, isso aí. Pode anotar aí que vão morrer junto. O certo era ser isso. Então, sob certo aspecto, a maturidade consiste em a gente conseguir desenvolver um autodomínio sobre nós mesmos. E esse autodomínio parte justamente da gente conseguir se inclinar a esses bens superiores com constância e diante de quedas revitalizar essa entrega, revitalizar essa força e seguir firmes, que é o autodomínio que traz a liberdade e a serenidade de espírito. Ponto final. Beleza? Então, pessoal, a essa altura do campeonato a gente já consegue concluir que os atos humanos constituem a história do sujeito. O que constitui a tua história são os teus atos, não os atos dos outros frente a ti, frente a você. Tá? Então, por exemplo, eu não sei se você já traiu, mas enfim, você já fez coisas na vida. Percebe que o responsável foi você? É sobre a tua história? E não o outro. É sempre assim. Logo, se você é traído, a traição diz sobre quem? A traição diz sobre o seu valor? Não, sobre a pamonha que tá contigo. Ela falou sobre a pamonha que tá contigo. Tipo assim, a traição diz sobre o teu valor. Tu vai achar um nexo causal, ou seja, eu não tenho valor porque eu fui traído. Hã? A traição diz sobre se você é chato ou não. Você pode ser chato, assim,
Não é traição. Não é porque tu é chato que tu foi traído. A traição diz algo sobre você. Olha que maluco isso aqui. Diz algo substancialmente sobre você? Não. Por que não? Porque não foi você que fez, porra. O que diz substancialmente sobre quem você é? O que você faz. Ah, que agressivo. Tu viu? Eu sou... A gente tava vendo os vídeos da Fazenda. Vocês já viram agora o que tá acontecendo na Fazenda? Do Sasha e as maluconas lá chamando ele de agressor, de machista. Vocês viram isso? A gente deu risada. Deu risada não, a gente ficou irritado também. Um negócio maluco. Depois assistam, vale a pena. Tanto não diz sobre você que a gente pega um santo, Maximiliano Kolbe, no campo de concentração, o cara só se ralou. Ele só tinha virtude ali, ele só agia de forma bela, ele só tinha atos generosos, amplos, e mesmo assim o cara foi morto. E aí? O que fizeram com ele diz sobre o que ele é? Não. O que ele fez diz sobre quem ele é. E a gente conta a história dele a partir das coisas que ele fez. Tu pega uma pessoa que tu admira, tu vai contar o quê? Uma pessoa que tu admira. Caraca, essa pessoa fez isso, assim, assado. E muitas vezes, frente a uma situação adversa, ela foi heróica. Por isso mesmo, porque ela tem liberdade. A gente admira. Então, no final das contas, o que a gente tem que entender? A traição não diz sobre o teu valor. A traição não diz a respeito muito de ti. Diz sobre o outro, a história do outro. Sim, tu pode ter sido chato, pode não ter entregado alguma coisa, pode não ter feito. Ah, não. Mas quem escolheu. Ele é quem escolheu. Exatamente. Exatamente. Então, entrar num processo de culpabilização, tentar achar um nexo causal, tá? Se sentir menos por ter sofrido uma traição, é como se tu estivesse contando a história do outro e não a tua. É como se tu estivesse atribuindo um valor sobre ti pelas coisas que fizeram contigo, o que é uma falha, é um erro biográfico. O teu valor está estritamente ligado ao que tu faz, não ao que os outros fazem contigo. Olha que bonito isso. Isso é muito bonito. Tá? Então, o se sentir traído, sob certo aspecto, ele diminui, tá? Quando tu entende, olha, que todo mundo tem um pouco de merda na cabeça, que os atos humanos são complexíssimos, beleza? Que não existe ninguém essencialmente mal, tá? Que nessa vida há uma casca de confusão e que você não tem controle sobre os atos dos outros e nada que o outro fizer contigo vai determinar quem tu és ou vai dizer algo a teu respeito. Aí tu olha e pensa, tá. Agora, o que tu vai fazer quando tu for traído, aí sim. Exatamente. O que tu vai fazer quando tu for traído, sim. Então, sob certo aspecto, assim, eu consigo olhar com uma certa calma mesmo. De cara, pessoas traem. Tem problema nas relações mesmo. Pode acontecer comigo. Não diz tanto respeito acerca da minha pessoa. Tá. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Essa aqui é a pergunta. Vale a pena perdoar? Perdoar sim, mas sim continuar na relação. Como restaurar uma relação depois de uma traição? Ou seja, quais atos individuais eu preciso empregar para responder à altura frente a essa situação? Existe uma cereja de bolo, assim, uma fórmula? Não, porque depende da circunstância. Mas a gente consegue ter pistas. Várias pistas. Várias pistas. Mas essa compreensão sobre os atos humanos
sobre a casca de confusão que a gente está inserido, sobre essa complexidade, né? Sobre essas merdas que muita gente tem na cabeça, sobre as nossas misérias. E sabendo que todo mundo está no mesmo barco, sob certo aspecto, tá todo mundo aqui no mesmo barco, buscando o quê? Um bem comum, que se chama felicidade. Isso já é bom, assim, porque a gente já enquadra, né, o problema. A gente não pensa, tem gente que é... Aqui na nossa realidade, todo mundo no mesmo barco, pô. Isso já traz, assim, um enquadramento pro problema. Mas agora, perdoar, como reagir, como lidar, saber se o outro se arrependeu ou não, isso tudo faz parte da pauta também. E que tem que fazer um vídeo falando sobre isso. Parte 2. Uma parte 2. Tipo assim, cara, beleza, fui traído, e agora? Otávio, devo ficar com essa pessoa ou não? É óbvio que eu não vou te dar uma resposta pronta, mas eu vou te dar elementos para que tu possa elaborar essa situação e aí sim tomar a maior decisão. Otávio, como não sofrer tanto? Dá pra não sofrer tanto? Até que ponto o sofrimento é normal? Tô me sentindo trouxa, tô me sentindo idiota. Opa! O outro que traiu, então sob certo aspecto, o ato do outro que foi mal, e você se sente trouxa. Porque as pessoas começam a entrar nesse processo, né, de se sentir envergonhado, trouxa, daqui a pouco querer ficar na relação, mesmo depois de uma traição. Já começa com várias definições sobre si mesmos que muitas vezes prejudicam. E a gente sabe que tem relacionamentos que depois de uma traição a coisa desanda, vai pro escambau. Tem outros relacionamentos que, assim, eu já vi, assim, inúmeras vezes acontecendo no meu consultório. O casal melhorava, pô. Melhorava. Eu já vi casal se converter por conta de traição. É maluco. Como saber, né, que rumo vai tomar o teu relacionamento e se vale a pena tentar apostar, enfim. Existem inúmeras variáveis. Tem que ficar sempre dentro de uma relação depois da traição? Não. Mas tem que acabar sempre também? Não. Como reagir então? Vou fazer um vídeo parte 2. Vou fazer um vídeo parte 2. Então assim, vamos lá. É óbvio que eu quero crescer meu canal. É óbvio que eu quero crescer meu canal. Eu quero ajudar vocês se beneficiam com o meu conteúdo, que é um conteúdo gratuito, que poderia muito bem estar numa plataforma paga, que é um conteúdo de valor, eu sei. E vocês me ajudam também. Aí todo mundo sai ganhando. Né? Estamos de mão dadas aqui. O Otávio cresce canal e vocês recebem conteúdos de qualidade. Então assim, para lançar a segunda parte, eu vou precisar de 100 likes nesse vídeo. Se esse vídeo bater 100 likes, vocês podem ter certeza que vai ter uma segunda parte. Se não bater, não vai ter. Eu juro por Deus que não vai ter. Real, assim. Eu vou fazer outros vídeos, entendeu? Então, assim, me ajudem a ajudar vocês. Vamos crescer junto aqui. Eu entrego conteúdo de valor e vocês engajam no meu canal. Então, se esse vídeo bater 100 likes, a gente vai ter a segunda parte da traição. Ok? Então, já curtam aí. Já mandem para amigos, namorados, namoradas curtirem também. Que é assim que bater 100 likes esse vídeo, a gente vai fazer a segunda parte. Beleza? É isso, meu amor. É isso. Estamos concluídos por hoje. Mais um vídeo de fundamento. Tu gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Então, é isso, pessoal. Se bater 100 likes nesse vídeo, teremos a parte 2. E até semana que vem. Valeu!